Seu nome é santo, seu nome é digno, o seu nome é santo. Senhor, porque Tu nos chama para Te servir. Te bendizemos pela vida do John. Declaramos Tua graça sobre ele. Aleluia. E o fluir da Tua palavra. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Aplauda o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Com alegria que eu apresento a vocês um pastor cheio de Deus. Para quem não conhece, o nome dele é John. Ele é irmão da minha esposa. Ele é um daqueles que fazia parte daquele grupo que eu sempre às vezes falo aqui das 6 da manhã, que junto nos crescemos buscando ao Senhor e servindo ao Senhor. Amém? Bem-vindo, Deus te abençoe. Aleluia. Obrigado, queridos. Podem sentar um pouquinho. Aleluia. Há uma presença muito preciosa, distinta do Senhor Jesus entre nós. E com todo esse louvor e adoração, meu coração explode para que possamos na palavra também continuar olhando para Jesus e conhecendo Ele cada vez mais e mais. Quero te convidar a abrirmos juntos em Filipenses 3. Quero a partir dali introduzir a palavra acerca da ressurreição, de conhecermos a Ele, Cristo Jesus, e o poder da sua ressurreição. Tem sido um pedido, tem sido um clamor no meu espírito, de cada vez mais conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Mas não somente conhecê-lo intelectualmente, ou mentalmente, ou conceitualmente, mas conhecê-lo espiritualmente, de coração. Abra comigo a Bíblia em Filipenses 3, versículo 10, diz o seguinte: para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, diz Paulo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que eu quero te estimular nessa manhã, te encorajar no teu espírito, é de nós avançarmos nessa linha onde o Espírito Santo já tem nos conduzido, de nós o conhecermos. E como eu estava falando aqui, não é um conhecimento de mente, ou apenas fatos, ou algo técnico sobre a vida e a obra e a pessoa do Senhor Jesus. Mas o meu coração te convida pelo Espírito Santo nessa noite de conhecê-lo experimentalmente, conhecê-lo de coração. Às vezes essa distância aqui representa 35 centímetros, mas às vezes parece quilômetros, centenas e às vezes milhares de quilômetros, para alguns de nós passarmos da informação e do conhecimento sobre, para um conhecimento experimental da pessoa, do poder, da graça, da unção, da pessoa do Senhor Jesus, que Ele quer se derramar na vida de cada um de nós.
Tu pode repetir comigo em voz alta, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. Mais uma vez tu pode orar comigo. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Espírito Santo querido, nessa noite nós reconhecemos que dependemos integralmente de Ti. Não há nada em nós e de nós, mas tudo provém de Ti, da Tua abundante graça. Por isso, manifesta-te com toda a simplicidade, mas também com toda a autoridade. E na súplica do meu espírito, que Tu te manifeste com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra profética, trazendo cura sobre nossos corações nessa noite, libertação e também uma iluminação no nosso homem interior, para que possamos Te ver cada vez mais, Jesus. Esse nome que é sobre todo nome, esse nome cujas trevas se apavoram em si e batem em retirada. Os demônios tremem e temem na Tua presença. Esse nome poderoso, do maravilhoso nome de Jesus. Sê Tu exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Quando Paulo fala de novo sobre isso em 2 Timóteo 2:8, na versão em português diz assim: lembra-te de Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho, descendente de Davi. Numas outras versões, em outras línguas, ele fala assim, foca a tua mente na pessoa de Jesus e na sua ressurreição. Ou seja, para focar, para pensar, para tomar toda a atenção de que Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ou seja, a palavra apostólica, tanto aqui de Filipenses 3:10, que acabamos de ler, como 2 Timóteo 1:8, 2:8, ele fala a respeito desse foco, desse olhar concentrado, desse meditar na mente, mas também no coração, para que possamos não somente conceitualmente conhecê-lo, ou termos informações acerca da morte e da ressurreição, mas possamos ter a experiência de conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição. Então nessa noite eu quero te convidar de nós termos esse foco na vida, na morte, no sepultamento de Cristo, mas principalmente algo que às vezes não pregamos com tanta, como é que vou dizer assim, com tanta insistência. Eu digo de mim mesmo, né? Não estou falando de ninguém aqui, mas estou falando de mim mesmo. Às vezes nós enfatizamos extremamente a morte e a cruz de Cristo, e está totalmente certo. Mas depois da cruz, depois da morte, há o poder da sua ressurreição. E eu quero que tu tome posse desse poder em nome de Jesus. Abra comigo em 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição. Se nós formos pregando sobre o amor, pregaríamos sobre 1 Coríntios 13. Se fôssemos falar de dons e da manifestação do Espírito, né, e do corpo de Cristo, nós pregaríamos sobre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Mas 1 Coríntios 15, por excelência, ele traz acerca da ressurreição de Cristo Jesus. E hoje, orando por esse encontro e orando pela tua vida, eu estava pensando nessa introdução de Paulo na carta de Coríntios, onde ele fala com tanta firmeza: eu não quero saber de mais nada a não ser de Cristo crucificado. Ele fala no capítulo 2. No capítulo 1 ele fala: a pregação é loucura, a pregação da cruz é loucura é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para todos nós que cremos é poder e sabedoria de Deus. Então ele introduz, Paulo, na sua carta aos Coríntios, acerca da morte, acerca da cruz, acerca desse divisor de águas que foi a morte de Cristo Jesus. Mas no capítulo 15, ele usa todo o capítulo para trazer que depois da morte, depois do sepultamento, houve o maior manifesto do poder existente sobre a terra, que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15,
Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, versículo 3 aqui, de 1 Coríntios 15, Paulo então introduz e faz um resumo da essência do evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, também, digo eu, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, ao Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, o próprio irmão de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos, e Paulo diz, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ou seja, Paulo afirma aqui categoricamente acerca das inúmeras testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. Algo fato, algo concreto. No versículo 20 ele fala, mas de fato Cristo ressuscitou. Amém? Ou seja, a nossa fé e a essência do evangelho não somente se baseia na cruz e na morte de Cristo, o Cordeiro Santo que nós acabamos de cantar aqui, a sua morte, o seu derramar do seu sangue, a sua vida pelos nossos pecados, ele foi de fato sepultado, mas o nosso evangelho, aleluia, não acaba com a morte, com a cruz e com o sepultamento. O nosso evangelho, as boas novas acerca de Cristo Jesus, fala desse poder da ressurreição, que Deus o Pai o exerceu, e a implicação, as consequências dessa morte e dessa ressurreição na vida de cada um de nós. Antes de entrarmos nisso, ainda um pouco nessa introdução, vem comigo para Mateus 28. Mateus 28 vai trazer um dos informes dos evangelistas, de acordo com Mateus, sobre a ressurreição de Cristo Jesus e depois da grande comissão. Quem me conhece sabe o quanto que eu amo essa grande comissão, onde Jesus então se manifesta aos 11, e entre eles alguns estavam adorando, outros duvidando, e Jesus se aproxima deles falando de que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, e por essa razão nós temos esse mandamento de fazermos discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que Ele tinha ordenado, e Ele está conosco nessa grande comissão até o final dos séculos. Agora, se tu começar comigo no versículo 1, já vamos ver um contexto da ressurreição e o porquê esses irmãos amados e irmãs nunca mais tiveram dúvida da autoridade poderosa de Cristo ressuscitado. Não somente o Cordeiro imolado, morto na cruz por nós, mas Cristo ressuscitado, poderoso, todo poderoso, que se manifesta aos seus discípulos. Cedo de manhã, antes do alvorecer do dia, a palavra fala que Maria Madalena, outra Maria, e os outros evangelhos falam que outras mulheres, a Salomé, a Joana, foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, de flash, como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram esbavorecidos, ficaram como se tivessem mortos de medo, literalmente. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ponto e vírgula, ressuscitou. Tu pode ler comigo e dizer em voz alta: ele não está aqui, ele ressuscitou. Mais forte, ele ressuscitou. Mais uma vez, ele ressuscitou. Aleluia.
dito: vinde, vede aonde ele jazia, e depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se eles apressadamente do sepulcro, tomados de medo, de grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: salve. E elas se aproximando, abraçaram-lhe os pés e adoraram. E Jesus falou: não temais, ide vinde, avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. O tempo não nos permite entrar em todos os detalhes, mas eu quero te dar um tema de casa. De tu pegares Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e depois João 20, para ter o contexto completo da ressurreição de Cristo Jesus. Tenho feito isso algumas vezes e cada vez eu começo a chorar diante do Senhor e me derramar, porque o contexto é muito poderoso. Aquelas mulheres, inclusive a Maria Madalena, aquelas mulheres que tinham ficado até o final da crucificação de Cristo, e foram as primeiras que foram ver Jesus no sepulcro, ainda com uma mentalidade de que Cristo estava morto e estava enterrado. Um outro evangelho vai dizer, um dos evangelhos vai dizer que elas estavam indo no caminho, discutindo, conversando, preocupadas, e elas tinham no mínimo 3 grandes preocupações. Uma era a pedra que tinha fechado ali o sepulcro, que não era pequena, era uma pedra grande. Te lembra quando Lázaro ia ressuscitar, Jesus mandou eles retirar a pedra? Várias pessoas tiveram que se unir para tirar aquela pedra do sepulcro de Lázaro. Agora aquelas mulheres estavam indo cabisbaixas, buscando um Cristo morto, sepultado, enterrado, que estava escondido depois daquela pedra. O primeiro obstáculo que elas tinham era aquela pedra. O segundo obstáculo é que havia um selo, uma insígnia do próprio ali Império Romano. Não podia, um lacre, não podia ser quebrado. E o terceiro lugar, havia um guarda. Havia guardas, não somente um, mas havia um destacamento ali para guardar, para que Jesus não saísse. Às vezes eu penso, quando eu li outro dia, eu estava me lembrando, eu comecei a rir e disse: ó, parece que os soldados, Herodes e o Pôncio Pilatos estavam com mais fé de que Jesus ia ressuscitar do que os próprios discípulos. Aquelas ironias, né? Mas aquelas mulheres, inclusive a Maria Madalena, da qual foi liberta de 7 demônios, e as outras mulheres que ficaram até o final, ao pé da cruz, foram as primeiras correndo para de alguma maneira adorar, de alguma maneira ungir, honrar a Cristo que estava morto, cheio de preocupação, cheio de impedimentos. E às vezes me parece, eu quero fazer um paralelo aqui, uma das primeiras aplicações, que Cristo é que tu estás servindo. Que evangelho é a quem tu estás servindo? De um Cristo morto, sepultado, ou de um Cristo ressuscitado? Poderoso, milagroso, Senhor dos céus e da terra. Aquelas mulheres foram com foco para honrar Jesus, para não digo abençoar, mas para ungí-lo, para dar as honras finais daquele Cristo que havia morto. E eu fico pensando na concorrência dos anjos para quem ia descer para anunciar. Te lembra que foi, acho que foi o anjo Gabriel, né? Que anunciou o nascimento de Jesus, te lembra? Lá no campo, para os pastores, os anjos vieram e anunciando de que havia nascido Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador. Agora eu fico pensando a disputa santa no céu, quem ia descer e ia anunciar o evangelho, não do nascimento, mas da ressurreição. Que competição santa! Que os anjos anelam proclamar o evangelho, mas esse privilégio foi dado para ti e para mim. Mas naquele dia,
o Pai e o Filho e o Espírito Santo tinham liberado que o anúncio da morte de Cristo e da ressurreição dele também seria dado por um anjo. Não somente o nascimento, mas também a ressurreição. E aquele anjo remove aquela pedra, e não removeu a pedra para Jesus sair. No Lázaro, sei, mas com Cristo glorificado, ele não precisava da pedra tirada para sair ou para entrar. Te lembra que ele entrava nos quartos, que ele entrava na sala onde os discípulos depois estavam reunidos? Ele tinha já um corpo glorificado, ainda deixou a roupinha direitinha, arrumadinha. Mas aquele anjo disse: a Cristo que vocês buscais não está aqui, ele ressuscitou. Que Cristo tu estás servindo? A um Cristo morto na cruz e sepultado, e diante de ti, no teu caminhar de fé, tu só vê pedras, problemas, dificuldades e impossibilidades? Ou tu já experimentaste o poder da sua ressurreição, e tu conhece a Cristo Jesus, o Senhor, e a Ele que tu serve? Poderia ficar toda a noite aqui, não sei se o Senhor vai querer me conduzir para isso, mas há tanta coisa que eu gostaria de te compartilhar. Uma delas, algumas coisas muito pessoais aqui. A palavra fala que a Maria foi uma dessas. João depois retoma esse assunto. Ela foi uma das primeiras que encontrou Jesus, e ela viu ali o sepulcro, entrou, viu ali as roupas, né? Ouviu o anjo, saiu para fora. De repente ele encontrou um homem, e ela confundiu Jesus com o jardineiro. E ela perguntou: aonde colocaram o meu mestre? Ela estava cheia de desespero, cheia de angústia, cheia de tristeza. Ela não reconheceu a Jesus. Eu não sei exatamente como aconteceu, mas parece que ela estava de costas quando Jesus então chama ela pelo nome: Maria. E a impressão que eu tenho, não quero fazer doutrina aqui, é que ela se vira, e os seus olhos foram abertos, porque ela ouviu o nome dela sendo chamado, e ela se lembrou do doce voz de Jesus, e imediatamente ela diz: Mestre Rabone. E Jesus, a impressão que dá é que ela quis abraçar Jesus. Jesus não tinha ainda subido ao Pai. Ele diz: espera um pouco, Maria. Contextualizando: eu vou subir para o meu Deus, eu vou subir para o meu Pai, eu vou subir para o teu Deus e o teu Pai. Eu não sei o que isso causa em ti, mas em mim me causa lágrimas, porque é a primeira vez nos evangelhos que Jesus chama os seus discípulos para o propósito eterno. Vocês são meus irmãos. Deus, meu Pai, agora será o teu Pai. Não somente teu Deus e o meu Deus, mas o meu Pai, o teu Pai. E ele chama pelo nome. Tem outro detalhe: diga aos meus irmãos. Primeira vez. Até ali ele tinha chamado os discípulos de servos, de discípulos, até de amigos. João 15 fala: não os chama apenas de servos, chama de amigos, porque vocês têm feito, e o Pai quer dar a conhecer toda a vontade. Mas agora, a partir da morte, a partir da ressurreição, entra uma nova esfera de dimensão dentro do propósito eterno para todos nós. O nosso Deus não é somente um Deus altíssimo, é o Shaddai Todo-Poderoso. Ele é, mas agora Ele nos traz para um relacionamento íntimo, profundo, onde Ele chama cada um de nós pelo nome, e nos introduz pelo novo nascimento, para sermos parte da família dEle, e poder chamar a Deus de Abba, Pai.
não sei o que passa dentro de ti, mas eu começo a me derramar de alegria, de gozo, de privilégio, de gratidão. Tu já encontraste a Cristo ressurreto? Tu já ouviste Ele te chamar pelo nome? E tu já foste introduzido através do novo nascimento, das águas do batismo, para um relacionamento de não somente Deus longe, mas meu Pai, minha família, meus irmãos. Uma outra coisa, algo muito pessoal aqui também, que Jesus fala com Pedro. A palavra fala que uma das manifestações dele foi para Pedro, especialmente. Não mostra quando, porque Pedro e João saíram correndo. Quando eles ouviram o testemunho das mulheres, eles não acreditaram muito, saíram correndo para o sepulcro, entraram. Parece que o João chegou primeiro, depois Pedro era um pouquinho mais velho, chegou um pouco mais tarde. Viram que de fato Cristo não estava mais lá, e Jesus tinha dado um recado: diga ao Pedro. Eu não sei que situações tu já passaste na tua vida, que decepções, frustrações, impotências, pisadas na bola. Eu não sei, eu conheço os meus. E muitas vezes eu me desesperei da minha própria vida, no sentido de angústias e tristezas, pela minha incapacidade, pelas falhas, pelas vezes que eu decepcionei a Jesus. O que mais me encanta aqui é que, de novo, Jesus se relaciona conosco pelo nome e nos chama. E em algum momento Jesus se manifesta sozinho para Pedro. Agora Pedro, a palavra fala que ele tinha chorado amargamente depois de ter negado a Jesus. Todo o mundo dele tinha caído por terra. Ele era um homem amargurado, triste, decepcionado, frustrado, cheio de desilusões dele mesmo e do futuro. Possivelmente como alguns de vocês aqui hoje. Mas ele teve um encontro com Cristo ressurreto. E este encontro mudou a vida dele e curou ele. Ele ficou completamente restaurado. E 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele teve a oportunidade, das 3 vezes que ele tinha negado a Jesus, agora ele pôde afirmar: sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. E na bondade o Senhor conduz ele de novo a confessar que ele era o amado dele, e que ele não se envergonhava mais, e que ele não queria mais trair, negando o próprio Filho de Deus. Eu não sei se já negaste a Jesus diante de homens, diante de circunstâncias, diante de situações. Eu não conheço a tua vida, mas o Senhor está me dizendo que aqui há pessoas que se intimidaram, se acovardaram. Mas o Senhor não se acovarda nem se intimida diante de ti, mas Ele te chama para um resgate e restauração. Ele te chama pelo nome, para que tu possa conhecê-lo de fato e conhecer o poder da sua ressurreição. Amém? Antes de avançar, ora comigo. Senhor Jesus, continua nos trazendo espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento. Que o nosso coração seja cheio de fé nessa noite. E cada um de nós, sem exceção, os mais veteranos, os que conhecem tanto a tua pessoa. Mas Senhor, eu quero semear na fé, no espírito de cada um de nós aqui, e em mim mesmo, um desejo, uma gana de te conhecer mais ainda, e de conhecer o poder da tua ressurreição. Em nome do Senhor Jesus, opera em cada um de nós o teu milagre nessa noite. Tu nos chama pelo nome, tu conhece nossas circunstâncias, tu conhece a ilusão, a decepção, a tristeza, a mágoa, o ressentimento, a frustração,
o desespero de nós próprios, que cada um de nós possamos ter passado em nossa vida e caminhada de fé, mas em vez de nos rejeitar, nessa noite tu nos convida para um encontro pessoal, libertador, revolucionário, não só com a morte e o sepultamento de Cristo por nós, mas também pela ressurreição de Cristo por nós. Ainda no tema de casa que eu te quero convidar, a palavra fala que ele diz: vão a Galileia, ao monte, eu irei adiante de vós. E no outro evangelho ele vai dizer que Jesus foi adiantando-se e foi ao encontro deles. Eu quero te dar uma boa nova: a Cristo ressuscitado que nós servimos, ele vai adiante dos nossos problemas, diante dos nossos problemas e dificuldades e impossibilidades, ele vai adiante abrindo o caminho, e ele vem ao nosso encontro. É bom demais. Vem comigo para uma visão, vou apenas dar uma pincelada. Quando fala sobre a ressurreição dentre os mortos, às vezes a gente pensa só no futuro. E eu te confesso que eu estou com uma gana da volta de Jesus. Hoje nós cantamos sobre isso, o grande dia. Um dia Cristo voltará nas nuvens, e a palavra fala que será num piscar de olhos. E se eu e você ainda estivermos vivos, e eu anelo estar vivo para o arrebatamento, a palavra fala que nós seremos transformados todos, num piscar de olhos, e teremos corpos glorificados, transformados, não mais natural, terreno, da alma, do psique, mas teremos um corpo celestial, do alto, espiritual, incorruptível, imortal, glorificado, que nem Cristo Jesus. E às vezes nós pensamos que somente a ressurreição dos mortos tem a ver com este momento que nós olhamos para o futuro. E se tu quiseres, tu pode dizer comigo em voz alta: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu creio que ele vem muito rápido, muito breve. Por isso nós precisamos estar amando a sua volta, e nos santificando, nos entregando, e aproveitando todo momento para proclamar o evangelho do poder de Cristo Jesus. Mas a ressurreição de Cristo não é somente para o futuro, nos dando um corpo glorificado e ressuscitando dentre os mortos. Todos os queridos, eles vão ressuscitar primeiro. Aleluia, a palavra fala isso, que os que já foram vão ressuscitar primeiro, e nós encontraremos juntos no arrebatamento, quando Cristo voltar. Mas eu quero te falar duas coisas principais aqui também, olhando para o presente e também olhando para o passado. Ou seja, se tu fizer assim comigo, tu vai ter três visões. Uma é o futuro, a volta de Cristo. E a palavra fala que ao tocar a trombeta, no último grande dia, né? Vai haver essa volta de Cristo Jesus. E se nós estivermos vivos, nós vamos subir com Ele nas alturas, nós vamos numa transformação, ter um corpo glorificado, e os que morreram em Cristo antes de nós vão ressuscitar primeiro. Então olhamos para o futuro, mas também nós podemos olhar para o passado e ver a ressurreição de Cristo e as aplicações e implicações práticas da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, olhando para a cruz e olhando para a ressurreição no passado, há quase 2000 anos atrás. Mas nós também podemos olhar para o presente e ver a aplicação da nossa ressurreição espiritual em Cristo aqui e agora. No tempo que ainda temos, vou apenas pincelar. Primeira consequência, olhando para o passado. Vem comigo para Romanos 1. Olha só que coisa poderosa. O que a ressurreição de Cristo atesta? Ressurreição de Cristo nos garante, nos fala e nos mostra de que, pelo poder de Deus, que Cristo Jesus foi ressurreto. Romanos 1:4. Foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor.
que a ressurreição de Cristo declara, anuncia, confirma, atesta? Que de fato Jesus era o Filho de Deus. Certamente de cor tu te lembra dos 7 grandes eu sou do livro de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Mas no capítulo 11, versículo 24 e 25 de João, Jesus faz uma das declarações mais absurdas, humanamente falando, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Pensa bem, qualquer outro líder religioso, criador de religiões, seja Maomé, seja Buda, seja o hinduísmo, seja tantas coisas que já tivemos nesse nosso mundo, líderes religiosos que se levantaram e afirmaram coisas muito fortes. Mas Jesus, o Filho de Deus, só Ele, não somente disse e declarou que Ele é a ressurreição e a vida, mas Ele ressuscitou. Não somente falou. Tem cada doido por aí que anda, inclusive no nosso Brasil, né? Tem cada louco que se diz até Deus. Tinha um cara em Curitiba um tempo atrás, não sei se tu ouviste falar, Paulinho, ou vocês, que se chamava de INRI, que é o nome de Cristo, né? Se chamava de INRI, Jesus. Não segue isso. Só tem um. É o Filho de Deus vivo. E Deus o Pai o ressuscitou no 3º dia, confirmando, atestando, declarando que Jesus não somente se dizia o Filho de Deus, mas Ele de fato era e é o Filho de Deus. Amém? Eu queria uma salva de palmas para Ele. Se tu gosta de ler, e eu espero que tu goste, tem um livro do Josh McDowell falando da testemunhas da ressurreição de Jesus. Maravilhoso. Falando que a ressurreição não é uma hipótese, não é uma teoria, não é uma possibilidade. A ressurreição de Cristo Jesus é um fato. Mais concreto que eu estou aqui na tua presença, mais concreto que tu pode apalpar teu próprio corpo e te sentir, é a ressurreição de Cristo Jesus o Senhor. Amém? Aleluia. E Ele foi declarado Filho de Deus com poder. Segundo lugar, Ele venceu a morte. 1 Coríntios 15 de novo, tem até um estribilho ali, um cântico, parece que quase Paulo zomba da morte. Onde está, ó morte? Versículos 54, 55 de 1 Coríntios 15. Ou seja, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, olhando para o passado, declarou que Ele é o Filho de Deus com poder. Em segundo lugar, que a morte foi vencida, derrotada. E Paulo coloca aqui: então tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E nós lembramos de Romanos 6, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. O Senhor está me dando uma palavra. Tem pessoas aqui que lutam com medo da morte, que lutam com angústia, pavor, medo, receio, ansiedade em relação à morte. Na autoridade do nome maravilhoso de Jesus, eu quero te declarar que nessa noite tu vai ser liberto. Porque Jesus, o ressurreto, venceu a morte. Tu precisa
precisa abrir um texto mais comigo ainda nesse ponto, 2 Timóteo 1:10. Que coisa mais linda. Hoje eu estava me deleitando, vendo várias versões sobre esse texto de novo, onde a palavra, de novo, Paulo fala a respeito do Evangelho. E ele fala, antes dos tempos eternos, Cristo Jesus nos foi dado, e foi manifestado agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. 2 Timóteo 1:10, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele destruiu a morte, ele aniquilou, desintegrou, resolveu o último inimigo, como fala em 1 Coríntios 15, que é a morte. E ainda para muitos parece que a morte é essa separação, mas é somente porque eu não entrei ainda na dimensão da eternidade, porque quando eu vivo no eterno de Deus, a morte já não é mais inimiga. Essa quinta-feira, agora sexta-feira, estávamos com os colegas em Porto Alegre, e eu não sei porquê, mas a gente começou a falar da avó Iraci. Vocês se lembram? Ela faleceu com quase, acho que 90 anos. E uma das últimas coisas que ela passou 4 dias no hospital em Porto Alegre, sentada numa cadeira, e os filhos vieram preocupados. Ela já era uma senhora de idade, quase 90 anos, ela no corredor, sentada, sem ter leito para ela, ser internada. E as pessoas chegavam para ela e diziam: como é que está, vó? Ela disse: está muito bem, eu estou com Cristo. E ela pregava com um, pregava para o outro, ministrava, impunha as mãos. E num momento desses, alguém perguntou para ela: vó, a senhora está preparada para encontrar a morte? E aquele sorriso e aquela voz dela, que só quem conheceu ela sabe, ela disse: não, meu filho, eu não vou encontrar a morte, eu vou encontrar a Cristo. Muitas vezes os colegas, Rogério me falou que orou por ela, para ela voltar, para voltar à vida. Ela teve desenganada várias vezes, e às vezes que ela voltava, ela disse: meu filho, não ore mais, eu estava quase chegando na glória, e de repente voltei. Da próxima vez, não ore para eu voltar. Era tão lindo. Ela já estava mais para lá do que aqui. Em nome de Jesus, nessa noite, todo aquele que luta com medo, de pavor da morte, pela obra de Cristo na cruz, pela sua ressurreição, a morte e o pavor da morte foi vencida. Seja liberto em nome de Jesus. Terceiro lugar, Jesus agora, como eu já acabei de falar, Ele é o Senhor da morte e da vida. Romanos 14:9 traz uma palavra tão poderosa, dizendo: Ele morreu, Ele ressuscitou para ser o Senhor, tanto de vivos como de mortos. Romanos 14:9, olha só que texto. Acabou a paranoia, acabou o medo da morte, acabou essa esfera apenas dessa vida física aqui. Há muito mais. Romanos 14:7 diz em diante: nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Somos do Senhor. Foi precisamente para esse objetivo, esse fim, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor, tanto dos mortos como de vivos. Eu te confesso que eu não entendo tudo que estou pregando. É um horizonte novo,
onde a morte, a enfermidade, a doença, a limitação não mais te traz angústia, porque tu está vivendo no eterno com Deus, onde vivendo, nós vivemos para um Senhor, onde se viemos a falecer e o Senhor nos levar, o ladrão da cruz ali, Jesus falou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no... Isso. E Paulo fala em Filipenses 1, se não me falta memória, melhor estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O estar aqui com vocês no meio desse louvor fantástico e discernindo a presença de Cristo já é o mantegoso da glória. Imagina estar diante do trono. Jesus morreu e ressuscitou para ser o Senhor, tanto de vivos como de mortos. E se vivemos, vivemos para Ele. Se morremos, até a nossa morte tem que glorificar a Ele. Em quarto lugar, Ele é o juiz e o Senhor sobre tudo e todos. Atos 17, 30 e 31, quando Paulo está no Areópago, pregando ali para os gregos, ele declara não somente para os judeus, mas para todos os gentios, que Deus acreditou e estabeleceu um tempo de arrependimento, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Obrigado, Senhor, porque Jesus, Ele é o Senhor da morte e da vida, e Ele está no trono, e o juízo dEle não é para a condenação de todo aquele que crê e passou da morte para a vida. Ainda hoje estava lendo o texto de Tessalonicenses, Cristo que nos salvou da ira vindoura. Nós não tememos o juízo da condenação. Nossa ressurreição é a ressurreição primeira, aquela que é a ressurreição para a vida. Não é a segunda depois do milênio, que é a ressurreição para a morte, onde todos aqueles, mesmo aqueles que não morreram em Cristo, vão ressuscitar para prestarem contas ao Senhor. Mas nós pertencemos, em nome de Jesus, àquela primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Mas nessa ressurreição, eu e você vamos prestar contas daquilo que temos vivido aqui. Como temos vivido, que tipo de evangelho temos vivido. Por isso, com nossos lábios e com nosso coração e com a nossa vida, queremos ser coerentes, íntegros, inteiros em confessar a Cristo Jesus como Senhor. Amém? Em quinto lugar, ainda olhando para trás, Ele nos deu uma viva esperança. Abra comigo 1 Pedro 1, versículo 3 em diante. 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Olha só que coisa mais linda. E apenas cito que Tessalonicenses, quando ele fala sobre a questão da fé e da esperança, ele diz assim: para aqueles que não conhecem a Jesus e não vivem com Ele, daqueles que não têm esperança. Ele fala dos incrédulos, dando essa característica infeliz, posso dizer assim, mas não é para ficar nisso, né? Mas ele fala daqueles que não têm esperança. E aí ele faz um contraste aqui em 1 Pedro 1, 3 em diante. Eu vou ler devagar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa viva esperança, contextualizando aqui, é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último dia, o dia do Senhor. Nisto exultais,
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada, o valor da vossa fé é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação, na manifestação de Cristo Jesus, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo ainda agora com os olhos físicos, digo eu, mas crendo, olhando com os olhos da fé, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olhe bem para mim. Eu queria poder segurar cada um pelo ombro, olhar dentro do teu coração e te dizer: Deus te regenerou para uma viva esperança, mediante a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Uma herança imarcessível, que não murcha, incorruptível, eterna para todo sempre, com Ele, na glória. O presente momento que nós passamos aqui, através, às vezes, com provações, não se compara com o eterno peso de glória. Aleluia. FG, não sei que limitações tu possa ter, mas é pouco e é pequeno quando tu levanta teus olhos para contemplar a Cristo. E eu quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e começar a amá-lo, não vendo Ele ainda com os olhos físicos, mas vendo Ele com teus olhos espirituais, e ser cheio de alegria. Levanta a tua cabeça um pouquinho comigo e contempla pela fé a Cristo Jesus, o Senhor. Quero conhecer-te, Jesus, mais e mais. Quero ser cheio dessa esperança que me mantém caminhando todos os dias, olhando para o alvo, obtendo o final de toda essa caminhada, a salvação da nossa alma, o nosso espírito justificado, a nossa alma santificada, o nosso corpo que será glorificado, e não haverá mais a presença de qualquer pecado em nós. Contemplamos o autor da glória e experimentamos já aqui e agora o poder da sua ressurreição. Aleluia. Ainda tenho alguns minutos. Tu aguenta um pouco mais? Aguenta? É algo muito crucial, porque agora eu quero falar contigo sobre o presente, aqui e agora. Não somente a ressurreição é algo que nós olhamos para o passado, olhando para Cristo, a ressurreição de Cristo, Ele as primícias, aleluia, dentre os que ressuscitaram, Ele como primogênito dentre os mortos. Apocalipse, quando fala sobre Ele, diz: eu estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. Não há mais cadeias. Mas há algo que se relaciona não somente para o futuro e a volta de Cristo, olhando para a frente, mas eu quero, nesses minutos finais, falar contigo sobre o presente, aqui e agora. A ressurreição espiritual do discípulo, do crente. Há um segredo aqui, poderia ficar horas te falando sobre isso. Te lembrando alguns versículos. Te lembra de Gálatas 2, 19 e 20? Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que morreu, se entregou por mim. Tu te lembra de Efésios, por exemplo, 2? Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, pelas nossas transgressões, porque nós seguíamos o príncipe deste mundo, a potestade de Satanás. Estávamos mortos espiritualmente falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu grande amor, nos deu vida. O que é nos dar vida? É nós sermos ressuscitados dentre os mortos.
No versículo 5 e 6 de Efésios 2, ele continua dizendo: Ele nos deu vida, ressuscitando nós em Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais, para nos mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua glória. Quase dá vontade de dizer: aperte os cintos, bota os óculos aí. Não é tridimensionais, nem quadre, nem aqueles óculos novos que tem para jogar agora o videogame. É um óculos espiritual. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Colossenses, abre esse texto comigo, 3. Ele vai colocar de uma forma muito forte de que nós não somente fomos mortos com Cristo na cruz, mas agora também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Oh Senhor amado, pensai, buscai, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes para o pecado, morrestes nas águas do batismo, e a vossa vida agora está escondida juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Foca um pouco mais ainda, me olha aqui, só para te exemplificar. Quando Cristo morreu na cruz, tem 2 aspectos cruciais que você precisa pegar. Uma delas é que Ele morreu em nosso lugar, Ele foi o nosso substituto. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito em nosso lugar, morrendo, o seu sangue derramado, o seu corpo partido, morrendo por nós, pagando o preço que cada um de nós deveríamos pagar. Ele foi a nossa substituição diante de Deus. Mas não somente isso é verdade, mas há um outro lado que é tão radical e tão forte como o primeiro, que é não somente a substituição, mas a nossa identificação com Cristo. Encontro muitos irmãos em muitas partes que vivem uma vida de subsistência por não entrar nessa segunda dimensão. Não vive uma vida de abundância, vive uma vida de quase mendigar, porque não entende que não somente Cristo morreu em nosso lugar, mas a morte de Cristo também é a morte do nosso velho homem, do corpo de pecado. Eu vou contextualizar assim: toda tranqueira, toda impossibilidade, incapacidade, toda maldição, toda insuficiência que nós carregávamos como longe de Deus, no nosso velho homem, antes de conhecer a Cristo. Agora Romanos 6, quando fala sobre isso, e se tu não leste ainda um livrinho do Watchman, eu te recomendo. O Paulinho e eu lemos várias vezes, com a Urica também, né? Vida cristã normal, ali onde ele fala: não sabeis porventura que todo aquele que foi batizado em Cristo, com Cristo foi sepultado. Por isso que o batismo nas águas não é opcional. Se tu ainda não foste batizado, vem correndo depois para os pastores e marca, porque é crucial. A morte de Cristo, o sepultamento de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, o meu velho homem pecador, insuficiente, incapaz, morreu com Cristo. E quando Cristo foi sepultado, eu também fui sepultado com Ele. Attention please, né? Brincadeira aqui em inglês. Atenção, acorda, não dorme ainda. Se isso é verdade, que eu morri com Cristo na cruz, meu velho homem, o corpo do pecado, a força do pecado, e eu morri para o diabo, para a maldição, eu morri para as doenças, eu morri para toda a questão do mundo. E a palavra fala que nas águas do batismo, assim como Cristo foi sepultado, eu também fui sepultado com Cristo. Mas não para ali. A palavra fala: assim também, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós fomos ressuscitados com Ele.
não está entendendo nada, porque tu está meio assim, com cara de interrogação. Isso aí parece demais, isso aí é verdade. Abra então Romanos 6. Temos tempo. Romanos 6. Se fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte, no versículo 4. No versículo 13 ele fala: se porventura ignoramos que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, e fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E se fomos unidos com Ele na semelhança da tua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Te convido a ler em casa todo o capítulo. Pela morte e a ressurreição de Cristo, hoje eu sou justificado. Só vou citando aqui, Romanos 4, 24 e 25 fala: o qual foi entregue pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Em segundo lugar, Ele me torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 fala: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo homem que não está mais debaixo do pecado, da condenação, da culpa e do poder, nem debaixo do mundo, nem debaixo do diabo, nem debaixo do velho homem da carnalidade. Agora eu sou uma nova criação, ressuscitei em novidade de vida, para oferecer meus membros como instrumentos de justiça para Deus, em santidade. Tudo se fez novo, uma nova vida é instalada, o poder da vida de Cristo ressurreto. Um novo governo, um novo Senhor e Mestre é estabelecido. No mesmo texto de capítulo 5 de 2 Coríntios fala: um morreu por todos, logo todos morremos, e Ele morreu e ressuscitou, para que nós agora não vivamos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Vivamos para Ele. 2 Coríntios 5,15. Há um novo Senhor, há um novo Mestre. Eu quero viver para Ele, por meio dEle. Um novo propósito é colocado. Já te dei o texto de Colossenses 3, 1-4. Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá de cima. O discípulo de Jesus não é mais aquele que é cabisbaixo, olhando para essas coisas do mundo. Eu te confesso que às vezes tu vai ler 0 Hora, te dá um desespero. Tu vai entrar na Globo News, te dá um desespero. Toda a corrupção, Lava Jato, meu Deus do céu. Até agora em 2017 os caras ainda pedindo propina e sei lá. Parece que esse mundo não tem jeito. E não tem. Eu espero um novo céu e nova terra. Essa é a minha esperança. Tem um novo Senhor, tem um novo foco, tem uma nova realidade. É a vida de Cristo que se manifesta em cada um de nós. Uma nova vida. Fui justificado. Um novo poder que se manifesta. Um novo Senhor, um novo alvo. Quero concluir com o texto que eu comecei. Para o conhecer. E conhecer o poder da sua ressurreição. Como eu estava te falando antes, eu não entendo tudo que estou pregando aqui. Mas eu sei que agora, quando eu imponho as mãos sobre os enfermos, é a mão de Cristo ressuscitado que está impondo as mãos. O poder de Cristo ressurreto vive em cada um de nós, no nosso corpo mortal. A enfermidade, a doença, a maldição,
os traumas, as impossibilidades, as limitações, a fraqueza, o cansaço, tudo tem que cair por terra, porque eu não sou mais governado por aquilo que me cerca ou por aquilo que eu sinto no meu corpo. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Romanos 8:11, quando fala sobre isso, que esse poder que ressuscitou a Cristo Jesus opera também em nosso corpo mortal. E Efésios, quando fala sobre isso, Paulo vai orando, e eu quero orar contigo nesse final. Coloca tuas mãos sobre teus olhos. Eu quero te pedir que o Senhor te dê e a mim, dê a ti e a mim espírito de revelação, no pleno conhecimento do Filho de Deus, para que os olhos do nosso coração sejam abertos, para que possamos ver qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória, da herança entre os santos, e a suprema grandeza do seu poder que opera com nós que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo está acima de todo principado e potestade, acima de todo poder e domínio, acima de todo nome, como cantamos aqui no início, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todos, o deu à igreja. Começa a receber revelação do poder de Cristo. Eu não sei que enfermidade tu possa ter, eu não sei que incapacidade ou insuficiência na alma tu possa carregar, mágoa, ressentimento, tristeza, falta de perdão, desespero. Mas o Senhor diz: agora recebe poder no teu corpo mortal, recebe poder na tua alma, o poder de Cristo ressurreto. O Senhor te chama pelo nome, e tu levanta teus olhos para contemplar a Cristo ressuscitado poderoso, e Ele quer te dar a conhecer a Ele próprio e o poder que está implícito em conhecê-lo. Seja curado em nome de Jesus. O poder da ressurreição é aqui e agora, operando na minha vida e na tua vida. Vamos declarar: a morte é livre, E hoje livre sou. vamos ficar em pé e declare: A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou, e hoje declare isso, a morte. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele venceu, o véu se rasgou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. A morte ele
Obrigado, Deus. Levanta as tuas duas mãos e diga: obrigado, Deus, pela obra perfeita do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por nos fazer participantes. Deus está abrindo os olhos do nosso coração e nos dando espírito de sabedoria para conhecer tudo que temos em Cristo Jesus. Te agarra na palavra de Deus, te agarra em Jesus Cristo. Deus tem mais para ti. Deus tem mais para ti. Ele vai fluir através da tua vida. Levanta as mãos e diga: a morte Ele venceu. Usa a tua igreja nesses dias, Deus. E hoje diga para o teu irmão, diga para o teu irmão que está ao teu lado: